Oi, CH, queremos ouvi-lo. Eu quero lembrar o amigo também que tem mais 2 times, aliás, 3, né? Que tem 18 pontos. Só o Ituano que tem 0 de saldo, então fica mais difícil. Os 3 times que têm 18, Edu, jogam fora de casa. A Chape, observe aí, a Chape tem -2, se eu não estou enganado, de saldo. Isso, -2. Além isso. do Náutico, não é? Isso. Então, o Ituano tem 0 de saldo, tem 18 pontos e 4 vitórias. A Chape tem 18 pontos, 4 vitórias e -2 de saldo. E o Náutico tem -3 também, com 4 vitórias e 18 pontos. Então, ó, o Ituano joga fora de casa, a Chape joga fora de casa e o Náutico também. Então, é só mais um detalhe dessa confusão, não é? Mas verdade, o mais provável é que o Náutico tome uma derrota de mais do que um gol do Grêmio, aí a Ponte sai da zona do rebaixamento. É a grande confusão da zona do rebaixamento, e tem o Operário que tem 19, e o Sampaio Corrêa também 19, todo mundo correndo sério risco de rebaixamento. Essa é a confusão, e o campeonato de qualidade técnica da Série B muito questionável, né? Esse bolo do Brusque para baixo, que tem 20 pontos, todo mundo tentando cabeça a cabeça se livrar da zona da confusão. A Ponte fez apesar, né, da papagaiada, eu ia usar outro adjetivo, mas a Ponte ganhou, vou pegar leve. A papagaiada que fez o seu Fraga, a Ponte se propôs a ficar lá atrás marcando e marcou muito bem. A Ponte roubou mais de 25 bolas no jogo. Então esse é o grande segredo. Defensivamente, o Fábio comanda tudo lá atrás, menino DG, menino Thiago, dando conta. Gostei do Arthur no jogo de hoje. O Norberto fez um jogo razoável, porque fisicamente, talvez pela virose, que assolou parte do elenco da Ponte, que tirou o Leonaldo do jogo, tenha prejudicado, e eu acredito que sim. O Norberto e o Fecim nitidamente não estavam legais. E a Ponte, ela foi muito valente na segunda etapa e só não fez o segundo gol com o Danilo porque o Carné fez uma defesa excepcional, como destacou com precisão o Gleger Zorzin. Ele fez uma defesa com os pés. O menino bateu direitinho no canto esquerdo, o rapaz esticou o pernão e por pouco a Ponte não faz o segundo gol. O primeiro tempo eu não gostei da partida, mas o segundo tempo, pela proposta, pela circunstância, é do jeitão que a Ponte gosta. Ficar fechadinha lá à frente e ir para uma bola bandida no contra-ataque e fazer 1-0. Foi o que aconteceu. Mérito também do menino, não é? Que roubou a bola para o Luca fazer o gol, Nicolas, e se movimentou até de maneira interessante. Tecnicamente não foi um grande jogo. A Ponte nem tem grandes jogadores para poder propor um grande jogo, mas era a vitória necessária. A vitória que precisava acontecer para tirar o Urucubaca, para tirar o primeiro tempo, aquela bola que o Carné soltou, espalmou para frente, que você já destacou na primeira etapa, se vê um pouquinho para o lado direito, o Norberto tinha furado a rede. Então tem umas coisas que no jogo acontecem, o cara erra e quando erra ainda dá sorte. Ou a Ponte falta sorte a ela, mas hoje não. Hoje o segundo tempo foi diferente, apesar da dificuldade. Eu acho que o time veio com uma proposta defensiva para jogar na velocidade e deu certo em 3 momentos. A Ponte não incomodou o CSA, mas o CSA também, eu quero dizer que não teve nenhuma grande oportunidade que eu me lembre aqui, não é? Eu acho que o Alberto Valentim vai perder o emprego, viu, Edu? É só um palpite, eu não estou desejando isso não, porque a torcida estava brava, hein? Acabou o jogo, a torcida, se não a polícia militar ali, os caras tinham invadido o campo para pegar o time do CSA, que está na zona do rebaixamento e perdeu dentro de casa. Valeu pelo resultado, pelo espírito de luta. Aliás, esse time luta muito. Futebol é um pouco difícil a gente conseguir encontrar, mas valeu pelo resultado, né? Tem 2 caras aí que jogaram muito bem na partida, o Fábio destacado pelo Gleger, e eu concordo, e o Luca que fez o gol, é sempre ele, né? Agora artilheiro da Série B, não é? Com 8 gols. Que beleza, valeu pela vitória e pelo resultado, sem nenhuma dúvida, Edu Pinheiro.